E aí, pessoal? Nesse vídeo nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os tópicos de geometria. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre ângulos. Então, quando a gente fala em ângulo, o ângulo ele vai ser uma região delimitada por duas semirretas. Para medi-lo, há duas possíveis unidades, os graus e os radianos, que a gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava na trigonometria. De acordo com a sua medida, ele pode ser classificado entre agudo, reto, obtuso. Nessa imagem aí, as semirretas com origem no ponto O, então a partir desse ponto O aqui embaixo, eu consigo delimitar uma região que a gente vai chamar de ângulo. Esse ângulo aqui a gente vai chamar de OAB. Aliás, AOB. O O, ele está ao centro, porque ele é o nome do ângulo, tá bom? Ele também pode ser representado por uma letra grega minúscula, ou uma letra do nosso alfabeto minúscula, tá bom? E aí, alfa, beta, gama e assim por diante. É a forma da gente representar esse ângulo. A unidade de medida, né, mais usada para o ângulo é o grau, que é o que a gente conhece, e é representado por aquela bolinha em cima do valor, logo após o número. Então, 30 graus, 30 e uma bolinha lá em cima. Isso representa o grau. Quando a gente fala em medir o ângulo, o instrumento mais utilizado, né, utilizado para medir esse ângulo é o transferidor. Vejam aqui nessa figura que eu coloquei um transferidor, aquele de 180 graus, mas a gente tem aquele completo de 360. Em ambos os casos a gente consegue fazer a medição, tá? Então eu tenho aqui o meu ponto inicial, 0. Então, ó, a partir daqui, o 0 começa aqui embaixo, ó. 0, e aí eu vou aumentando. Aqui eu coloquei 45 graus, então eu tenho 40 aqui, aqui o 40, aqui eu tenho 50, o 45 está no meio disso. Então, essa abertura, toda essa abertura aqui, representa 45 graus, tá bom? Olha aqui nessa situação, eu tenho 90 graus. Então, ó, eu saí do 0 e fui caminhando até chegar em 90 graus. Então, toda essa abertura aqui representa 90 graus. Só que eu também posso fazer essa leitura do transferidor do outro lado. Só que aí, vejam, agora eu estou olhando para os valores que estão fora. Então, ó, 0 e vai indo até chegar no 120 graus. Então, toda essa abertura aqui corresponde aos 120 graus. Mas eu poderia fazer nesse outro lado, no sentido anti-horário. Aí eu começaria aqui embaixo, ó, no 0, que está dentro, e aí o meu 120 ficaria aqui, ó, nesse local. Aí tudo isso aqui corresponderia a 120 graus, tá bom? Esse transferidor vocês não utilizaram ele ainda. Em sala a gente utilizaria ele. Nesse momento a gente vai fazer mais de forma observando, né, as imagens. Vocês recebem eles lá no 8º, 9º ano, na escola da prefeitura, do estado. E aí, quando chega no 3º ano, a gente trabalharia um pouco com isso, tá bom? Além disso, eu consigo classificar os meus ângulos. E aí, um ângulo ele pode ser classificado de acordo com a sua medida. Além dele ser nulo, quando ele vale 0, ele pode ser classificado como agudo, reto, obtuso, raso, côncavo ou inteiro. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles.
Não precisa ficar com dúvidas. Então vejam, o ângulo agudo é aquele ângulo que a sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Então vejam nessa imagem. Lembra que 90 eu vou formar uma perpendicular aqui? Então ele é menor que 90, esse daqui. Então esse ângulo AOB, ele representa, a gente pode representar ele por alfa, né, que está aqui dentro. Ele é um ângulo maior que 0, só que ele é menor que 90. Por isso que a gente chama ele de ângulo agudo, tá bom? O ângulo reto, a gente já viu ele anteriormente, e vocês já trabalham com ele há algum tempo, é quando ele possui exatamente 90 graus. Exemplo dele é um plano cartesiano, o que o piso faz com a parede, também forma um ângulo de 90, tá bom? Então ele está formando exatamente um ângulo reto. Às vezes, pode ser que apareça ele encurvado aqui, escrito 90 graus. Mas, no geral, ele vai aparecer esse quadradinho. Se aparecer esse quadradinho, isso representa que é um ângulo de 90 graus, tá bom? O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Só que ele é menor que 180. Então, ele vai quase estar formando uma meia-lua. Só que não forma, não chega a formar, porque se ele formar, ele forma um ângulo de 180. Então, ele é maior que 90 e menor que 180, tá bom? O ângulo raso, aí ele também é conhecido como uma meia volta ou uma meia lua. Ele equivale exatamente a 180 graus. E aí ele vai estar representando aí uma meia lua, tá bom? Seria mais ou menos o Sol, no nascer do Sol. Ele está formando um ângulo de 180 graus, tá bom? Depois, a gente tem o ângulo côncavo. O côncavo, ele é menos comum nas situações cotidianas que os demais, e ele tem um valor maior que 180, só que menor que 360. Então, ele forma uma figura desse tipo, tá bom? Se eu completar aqui, ele forma o 360. E o ângulo inteiro, como o nome já sugere, ele representa a volta completa. E aí ele possui exatamente 360 graus. Então ele seria isso aqui, ó. Ele dá uma volta completa. A gente viu 360 graus, o ângulo inteiro, lá no ciclo trigonométrico, quando eu dou uma volta completa de 2π, tá bom? Aí nós temos também, como ideia dessa ideia de ângulos aí, os ângulos congruentes. A palavra congruente na geometria, ela vai representar sempre algo como igual, como a palavra igual, tá? Dois ângulos, eles vão ser chamados de congruentes quando possuem a mesma medida. Esse conceito, ele é muito confundido com a ideia de igualdade. Para que os ângulos sejam congruentes, eles não precisam ser necessariamente iguais, mas eles precisam ter a mesma medida. Então vejam, aqui eu tenho o ângulo alfa e o ângulo α1. Esses dois ângulos são congruentes, tá? Porque eles têm a mesma medida. Aí nós temos essa ideia do ângulo oposto pelo vértice. Geralmente, esse tipo de conteúdo do ângulo oposto pelo vértice, vocês veem lá no 9º ano. Mas, se não viu, não se preocupa que vai ver agora, tá bom? Um caso bastante comum de ângulos congruentes é quando os ângulos são opostos pelo vértice. Quando temos duas retas concorrentes são aquelas que se cruzam
e é possível traçar vários ângulos entre elas. Então vejam vocês que eu tenho dois ângulos alfa e dois ângulos beta. Por que a gente está fazendo essa distinção aí? Quando eu tenho essas duas retas concorrentes, o meu ângulo alfa, aqui de cima, o laranjinho, ele vai ser exatamente igual ao meu ângulo aqui de baixo. E o meu ângulo beta vai ser igual a esse outro beta aqui. Então pode acontecer do meu problema dar uma informação e querer que eu calcule as demais. E aí lembrando, aqui ó, o alfa com o beta, a soma dos dois vai dar 180. A soma do alfa e do beta aqui de baixo também dá 180. E a soma dos quatro tem que me resultar em 360, que seria essa volta completa, tá bom? Mais para frente a gente vai ver isso como funciona dentro dos exercícios, tá bom? Bissetriz de um ângulo é quando eu pego esse ângulo e divido ele exatamente ao meio, por meio de uma semirreta. E aí, nesse caso, esse ângulo A aqui, os dois pedacinhos vão ter a mesma medida, tá bom? Então vejam, o ângulo EAF, ele vale a mesma coisa que o FGA, ou, aliás, o FAG, tá? Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice, então o mesmo local de origem, e um de seus lados em comum. O conceito de ângulos adjacentes, muitas vezes, ele confunde-se com ângulos consecutivos, porém possui uma diferença sutil, a começar pelo fato de ângulos adjacentes são casos particulares de ângulos consecutivos. Então, dois ângulos consecutivos são adjacentes quando eles possuem somente o lado e o vértice em comum, mas nenhuma região pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, ó, o que nós temos aqui? Um ângulo A, esse ângulo A pertence a E, a F e a G. A parte azul pertence a F e G e a parte verde ao E e ao F. Depois, a gente tem os casos particulares, né, dessa soma de dois ângulos, que são os ângulos complementares e os ângulos suplementares e o replementares. Essas três informações, elas aparecem bastante em provas de vestibulares, tá bom? Então prestem bastante atenção em relação a isso. No caso dos ângulos complementares, eles são complementares quando o resultado da soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, quer dizer que juntos, esses ângulos vão formar um ângulo reto. Olha aqui, ó, nesse caso. O meu ângulo alfa mais o meu ângulo beta, os dois juntos, vão formar um ângulo de 90 graus. Depois, os ângulos suplementares. Nesse caso, a gente está falando que se eu pegar os dois ângulos, eles vão formar um ângulo raso. Isso quer dizer que eles vão formar um ângulo de 180 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, alfa com beta, os dois juntos estão formando 180 graus. Depois, os ângulos replementares. Os replementares, eles são menos comuns, né, que os anteriores. Até mesmo nos livros didáticos, nas provas, é bom vocês saberem que existe, mas geralmente não é uma coisa que cai com frequência. E aí eles ocorrem quando a medida dos dois ângulos gera um ângulo inteiro. Ou seja, eu vou somar os dois e eu vou ter um valor de
360 graus. Então, ó, se eu pegar o alfa e o beta aqui, o rosinha com o azulzinho, os dois vão me resultar em 360 graus, tá bom? Antes da gente começar os exemplos, a gente vai ver um pouquinho sobre essas retas paralelas cortadas por uma transversal. Isso vocês também devem ter visto lá no 9º ano, tá bom? Mas se não viram, não se preocupa que a gente retoma isso aqui agora. Então vejam, eu tenho lá minhas duas retas paralelas e foram cortadas por uma transversal. Quando isso acontece, é como se eu estivesse tendo dois ângulos opostos pelo vértice, o aqui de cima e o de baixo. O daqui de cima, eu vou ter dois ângulos alfa iguais e dois ângulos betas iguais. Embaixo é a mesma situação. O que está acontecendo aqui em cima se reflete aqui embaixo, tá? É como se fosse um espelho. O que acontece em cima também vai acontecer embaixo. E aí, os ângulos agudos, que são os menores de 90 graus, eles vão ser sempre congruentes, têm a mesma medida. Os ângulos obtusos também vão ter sempre a mesma medida, tá bom? Não reparem nas cores que eu inverti aqui as cores na hora de fazer. Mas o roxinho aqui de cima vai ser igual aos roxinhos aqui de baixo, o laranjinha vai ser igual aos laranjinhas aqui de baixo. Agora, a gente vai ver um pouquinho de exemplo. Como que isso vai funcionar, como que isso vai aparecer para vocês em forma de exercícios. Então, ó, o Instituto Federal de Goiás. Supondo que a linha e a, essas duas barrinhas, elas representam símbolos de paralelo. Então, quer dizer que o A' é paralelo ao A e que o B' é paralelo ao B. Determine o valor de x e y. Então, olha o que a gente tem aqui. Se esses ângulos, as duas são paralelas, é aquilo que eu acabei de falar lá nas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedacinho aqui de baixo, que vai ser igual a esse pedaço, que é igual a esse pedaço aqui de baixo. Vamos pôr de outra cor o outro. O 118 aqui, ó, ele vai ser igual a esse aqui de baixo, que vai ser igual a esse daqui, que vai ser igual a esse daqui. E aí, consequentemente, isso vai acontecer dos outros lados também. E aí, o que a gente pode tirar dessa informação? Que o 2x mais y, ele é exatamente igual ao 118. Tá vendo, ó? Ângulo aqui de cima, ângulo igual a esses daqui. E que o x mais y, ó, ele aqui, ele vai ser exatamente igual ao 62 graus. Com essas informações, nós passamos a ter um sistema linear. E aí nós vamos resolver esse sistema. Vamos lá. Pensando no sistema, então, 2x mais y igual a 118 e x mais y igual a 62. Lembrando que a gente viu isso lá no 2º ano, como resolver, no comecinho do 2º ano, como resolver sistemas lineares. Então, nós temos a opção de resolver ele por soma ou por substituição. Eu aconselho vocês a resolverem por soma, que é um processo um pouco mais simples, tá? Para resolver por soma, nós precisamos que as duas incógnitas sejam iguais, mas com um sinal oposto. Então, para isso, nós vamos multiplicar a linha de baixo por menos 1. Para que na hora que eu consiga fazer essa operação, eu consiga cancelar o y. Então, ficaria assim, ó. 2x mais y igual a 18, eu não mudei nada na parte de cima, eu só mexi na parte de baixo, que eu multipliquei todo mundo por menos 1. Então, ficou
menos x menos y igual a menos 62. Uma vez que isso esteja feito, eu consigo resolver agora somando as duas linhas, x com x, y com y e número com número. Quando eu vou fazer essa soma, o y vai cancelar o y. E aí nós vamos ficar com 2x menos x, que vai me resultar em x, e 118 menos 62, que dá 56. Então, observem que a gente achou o valor do x. Agora, a gente pode achar o valor do y, pegando uma dessas equações. Eu vou utilizar essa primeira aqui, ó, para a gente resolver. X mais y igual a 62. Então, no lugar do x, a gente já achou quanto vale o x, ó, vale 56. Então, a gente vai substituir aqui por 56. Então, vai ficar 56 mais y igual a 62. O 56 passa para o outro lado, ele está positivo, passa subtraindo. Então, ficou y igual a 62 menos 56, que vai ser um y igual a 6. Então, o problema pediu para a gente achar quanto vale o x, quanto vale o y. O x vale 56 graus e o y 6 graus. Vamos para um próximo exemplo. No caso aqui do 2. Dois ângulos são suplementares. Sabendo que um é o dobro do outro, qual é o valor do menor ângulo? Então, vejam. Se ele está falando que os dois ângulos são suplementares, quer dizer que se eu somar os dois, eu vou ter um valor igual a 180, porque eles são suplementares, tá bom? Nós estamos usando essa palavrinha aqui como definição. Então, ele nos falou que um ângulo é o dobro do outro. Então, um vale x e o outro vale 2x, igual a 180. Isolando x, nós vamos ter 3x igual a 180. O 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 180 dividindo por 3, que vai me resultar em 60 graus. Então, isso quer dizer que um ângulo vale 60 graus e o outro, já que é o dobro dele, vale 120. O problema nos perguntou qual é o valor do ângulo menor. Se ele está perguntando do ângulo menor, ele está perguntando o do primeiro ângulo, que vale 60 graus. Tudo bem? Vamos para um terceiro exemplo. Nesse exemplo, ele fala o seguinte, ó, determine a medida do ângulo, que é igual ao triplo do seu complemento. Então, ó, observem o seguinte. Ele falou em complemento. Então, o ângulo mais o seu complemento é igual a 90. A gente vai chamar o ângulo de x e o complemento de y, igual a 90. Nesse caso, olha o que vai acontecer. Ele falou que o ângulo é o triplo do complemento. Então, o ângulo vai ser igual a 3y. E aí, vamos isolar o y. Vai ficar 3y mais y igual a 90, que dá 4y igual a 90. O 4, ele está multiplicando. A gente vai passar ele dividindo. Então, vai ficar 90 dividido por 4, que dá 22,5. Então, a gente achou que o y, que é o complemento, vale 22,5. E aí, o problema está pedindo a medida do ângulo. Se ele está me pedindo a medida do ângulo, e ele falou que o ângulo vale o triplo do complemento, é só eu multiplicar por 3, que vai dar 67,5. O que o problema pediu para que a gente calculasse? O ângulo. Então, está aqui, ó, o ângulo vale 67,5. Tá ok? Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai ter outros vídeos com outros tópicos de geometria, que são conceitos muito importantes para vocês, principalmente nessa época agora de vestibular. Espero que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal quem ainda não se inscreveu. Até mais, pessoal!